Oi, tudo bem? Sou o Júnior, pastor auxiliar aqui na CIB. Estamos aqui para mais uma aula em nossa jornada de conhecimento no livro de Romanos. Eu sei que nós estamos distantes, mas vamos tentar ficar juntos, tá bom? Aqui embaixo estão tanto o meu e-mail quanto o meu WhatsApp. Então, por favor, envie a sua dúvida, se você tiver, a sua sugestão, sua reclamação. Às vezes você não está gostando de nada, envie a tua reclamação, né? Pode ser que isso nos ajude a melhorar também em algo das aulas, né? Ou se você quiser só conversar também, tá valendo, tá? Somos irmãos em Cristo e precisamos manter a comunhão de algum modo, mesmo em todo este tempo. Antes de mais nada, deixe seu like e compartilhe o vídeo se você gostar, tá bom? Vamos em frente. Semana passada eu pedi para que você lesse os capítulos 4 e 5 pelo menos 3 vezes, tá? E pontuasse por pelo menos 3 ideias no texto. A gente precisa entender de uma vez por todas que todo empenho que a gente faz em prol da nossa piedade é muito importante, porque no fim das contas esse é o único conhecimento que não se corrompe. Então, se você tem feito isso, parabéns. Tá? Você tem se empenhado nisso, parabéns. Eu tenho certeza que Deus já está recompensando sobre a sua vida. Então, para esta semana, leia o capítulo 6, tá bom? No mesmo esquema, 3 vezes e pontue pelo menos 3 ideias marcantes, ok? Vamos refrescar nossa mente, se lembrar um pouquinho daquilo que a gente viu na semana passada, na aula passada. Semana passada a gente pôde entender um pouco melhor acerca do justo juízo de Deus, tá? É aquela ideia, assim, a Bíblia mostra que a transgressão dos mandamentos de Deus é pecado, é um erro. Então, a gente vê a Bíblia relatando isso pra gente, né? Que desde lá de Adão, né, quando o homem cai, na queda do homem, né, ocorreu a separação entre o homem e Deus. Havia uma harmonia e de repente o pecado entra e houve uma separação. Nos capítulos que se passaram, Paulo então expôs para a gente de modo bem sistêmico assim, a doutrina da depravação, né, que nos mostra a nossa incapacidade de nos relacionarmos com Deus, né? A doutrina da depravação do homem tem justamente a intenção de demonstrar que o homem é incapaz de se relacionar com o seu Criador, né? E ele traz várias afirmações categóricas, né, mediante a isso, mas eu acho que a pior de todas é que todos são culpados, né? Todos são culpados, indiscriminadamente, todos são culpados. Paulo então passa a demonstrar que a justiça divina é necessária, lembra? Se Deus é justo, sua justiça precisa ser usada para punir aquilo que foi mal feito, né? Ou quem praticou mal feito. Então, saber dessa verdade é muito importante, porque a gente falou um pouco sobre isso na aula passada, né? Tem gente vendendo por aí um Deus que é só amor, né? E a gente sabe que esse não é o Deus da Bíblia. Com isso, a gente pode compreender que o juízo de Deus é inevitável, né? Fica claro que todos estão debaixo do julgamento inevitável de Deus. O juízo de Deus é justo, isso é, o Senhor não dá nada além do que o homem mereça, tá? E o juízo de Deus é imparcial, né? O capítulo 2, verso 11 de Romanos diz, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade, né? Mas a gente tratou um pouquinho também sobre a questão da exclusividade judaica, né? Nós vimos que os judeus eram tão culpados quanto os gentios, né? Porque mesmo possuindo a lei, eles não viviam de acordo com ela, né? E isso era terrível, né? A gente conclui então, diante de tudo isso, né, que não há esperança nem para judeu nem para não judeus. Todos estão condenados a enfrentar o justo juízo de Deus e diante dele ninguém pode se justificar, né? Os judeus criam que eles jamais perderiam aquela coisa especial que eles tinham com o Senhor. Entretanto, Deus revelou que a condenação deles era questão de tempo, porque ele não se impressiona com religiosidade. E é claro, né, que diante disso tudo nos resta a esperança de que, apesar do nosso estado natural ser calamitoso, existe alguém que de um modo milagroso e gracioso pode nos ajudar. Então, em Cristo, pela fé, nós somos libertos da condenação que a gente merece. Pela fé, nós somos colocados no caminho da justificação. E é sobre isso que a gente quer tratar isso. E é sobre isso que nós falaremos agora. O caminho da justificação. Deus é o justo juiz sobre a humanidade, que sabemos é corrompida pelo pecado. O que veremos hoje é sobre o caminho da justificação, tanto nessa como na próxima aula. É um tema muito abrangente e muitíssimo importante à fé cristã.
Por isso, eu trataria em apenas uma aula, mas achei melhor a gente ter um tempo a mais sobre isso e fazermos em 2 aulas esse aspecto da justificação. Então, o que nós veremos hoje é sobre o caminho da justificação, né? que é de fato a solução para o grande problema pelo qual decorrem todos os males da humanidade, né? Nós falaremos sobre a justificação e os benefícios, né, que são alcançados pela obediência, não minha, não sua, mas pela obediência de Cristo. A gente falou disso semana passada, mas é importante reprisarmos, né? Deus sempre age conforme sua natureza, e a gente sabe que a sua natureza é santa e justa. Por isso, né, o pecado, a transgressão humana, ela precisa ser punida. Então aqui do verso 21, no capítulo 3, 21, até o capítulo 4, no verso 25, ele vai falar para a gente acerca da justiça de Deus. E Paulo aqui revela para a gente o modo que a justiça de Deus foi aplicada e transmitida a todos os que creem em Jesus. Então vamos lá, começando do verso 21, né? Primeiro ponto aqui que ele nos mostra acerca da justiça de Deus é que a justiça de Deus é fruto da sua promessa, ok? É fruto da promessa divina. Olha só o que o verso 21 do capítulo 3 diz. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. A separação do Criador trouxe julgamento e condenação para a humanidade. Mas assim, a gente não pode se esquecer aquilo que a Bíblia relata de forma muito contundente para a gente. O grande amor de Deus, bem como o seu plano soberano, né? Desde antes da criação do mundo, né? Ele estabeleceu um modo pelo qual homens poderiam se relacionar com ele. Olha só que precioso, um trecho que nos fala sobre isso lá em Efésios, tá? Efésios no capítulo 1, do verso 4 ao 13. Abre isso, a Bíblia, Efésios 1, a partir do 4 até o 13. Diz o seguinte: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é o amado? Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele. Olha que coisa maluca, meus irmãos, no bom sentido, é claro, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberão o selo do Espírito Santo da promessa. A gente precisa entender que a promessa apontava para a justificação dos homens, né? Que no tempo certo colocariam a sua confiança na obra do Redentor, na obra de Cristo. Aguinha aqui, xicrinha da Maiara que veio lá da Inglaterra. É por isso que desde sempre a Bíblia fala sobre o Evangelho. Lá em Gênesis 3,15 tem textos que muitas vezes passa batido, mas nós temos ali o que bons teólogos chamam de proto-evangelho, né? Isso é o primeiro evangelho. A Gênesis 3,15 diz o seguinte, você já deve ter ouvido dizer com certeza: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Se a gente remontar ao ambiente dos leitores originais do Gênesis, nós podemos entender um pouquinho melhor. Imagine você, junto ao seu povo, no meio de um grande deserto, peregrinando rumo a uma terra que vocês não conhecem, em meio a intempéries, dificuldades, lutas. E de repente, quando seu coração não compreendia muito aquilo tudo, você então começa a ouvir como tudo se deu, o modo maravilhoso, assombroso como Deus criou as coisas. E você descobre que não é mais
daquele jeito lindo, bonito, maravilhoso, amoroso, porque o pecado entrou e bagunçou tudo. Mas você continua a ouvir o seu líder lhe contar que por mais dificuldades que apareçam, por mais que existam perigos, no fim, o que valerá será que da semente da mulher, semente que virá da mulher, viria um que pisaria de uma vez por todas, né? Pisaria de uma vez por todas a cabeça da serpente e todo o sofrimento, toda a angústia e todo o medo cessaria. Os irmãos, pensa no alento que essa mensagem não foi para os nossos queridos irmãos no deserto guiados por Moisés. Eles caminhavam movidos por essa esperança. Era uma excelente notícia. Foi assim que Moisés lhes revelou a história de Deus com o homem. Isso se reverberou na lei, nos profetas, em tudo mais. Cristo veio. O Novo Testamento agora testemunha o fato presente e isso chegou até nós. A Bíblia é sobre o revelar de Cristo. Ele é a nossa esperança. É o próprio Evangelho. Ele é a promessa de Deus aos que creem. Esse é um ponto acerca da justiça de Deus. Mas Paulo aqui também nos relata, entre os versos 22 e 23, do capítulo 3 de Romanos, que a justiça de Deus é mediante a fé. Diz assim, 22 e 23. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, a justiça dada aos homens, ela foi recebida tão somente por graça. E isso não se deu por uma obra grandiosa de nossa parte. Isso não se deu porque nós nos doamos bastante por isso. Isso se deu justamente e unicamente, exclusivamente por meio da fé, que é a firme confiança na obra de Cristo, nada além disso. É aquilo que Romanos 11, verso 1 vai nos dizer. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Né? Então, pela fé nós cremos na obra de Cristo Jesus, e pela fé nós estamos firmados que um dia tudo isso cessará, né? E nós estaremos junto ao Pai. Mas tem um outro aspecto também que Paulo trabalha com a gente, a partir do verso 24 até o 28, capítulo 3. Ele nos traz essa ideia de que a justiça de Deus é gratuita, né? Ela vem de graça pelo mérito de Cristo. Né? Então, ela é de graça para nós, mas ela teve um custo. Quem pagou esse custo foi Cristo. A partir do 24, olha o que diz. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, não foi o nosso favor. Né? A justificação que Deus dá aos que creem é pelo mérito de Cristo e não do homem. É por isso que nós cremos na obra de Cristo. A fé salvífica é aquela que eu creio na vida, obra de Cristo Jesus. Eu creio naquilo que Ele fez e eu confio nessa obra que Ele fez. Né? Quem recebe a justificação, na verdade, ganha um presente. É de graça, não há nada que se possa fazer para merecer esse presente. Ai de nós, meus irmãos, ai de nós, se nós precisássemos fazer algo para receber a graça que vem de Cristo Jesus. Paulo então nos apresenta aqui no comecinho do verso 25 também um aspecto muito importante pelo qual nós não podemos nos esquecer, né? Um aspecto fundamental da cristologia, acerca de Cristo, né? Que o início do verso 25 diz assim: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Você vê que o texto diz que Deus apresentou no seu sangue. Isso nos mostra com clareza tanto a divindade como a humanidade de Cristo. A natureza de Deus é espiritual. No entanto, Paulo atribui a Cristo um elemento que pertence à natureza humana, que é o sangue. Por isso a gente afirma de modo categórico que Jesus Cristo é um ser teântropo, né? Theo de Deus, antropos de homem, né?
Ele possui duas naturezas, tanto a humana como a divina, 100% homem e 100% Deus. Enfim, Jesus foi ao mesmo tempo o justo que nos substitui na nossa condenação, por isso ele era homem. Um homem tinha que pagar o preço por um outro homem, mas também como o nosso justificador. Ele era Deus, ele era o justo. Ele nos apresentou então diante do Pai de forma justa. Ele foi oferta. Ele era o justo, não nós. Assim ele imputou sobre nós. Assim ele atribuiu a nós a sua justiça. Por isso, nós nunca poderemos nos vangloriarmos disso. A gente não pode se orgulhar. Nossa, como eu sou um crente bom, como eu sou um crente maravilhoso. Se você tem tido essa compreensão, ore a Deus e peça perdão. Se você não compreende o erro disso, peça perdão mesmo sem entender e peça que o Espírito te ilumine e te quebrante para que você enxergue o quanto a sua compreensão está ruim. Nós éramos incapazes de buscar a Deus. Isso tudo por conta do pecado. E a lei só servia para testar a nossa incapacidade quanto a isso. Mas há um outro aspecto também da justiça de Deus, que nós vemos a partir do verso 29 até o 31. Né? Paulo vai nos trazer aqui que a justiça de Deus é algo universal no que tange as etnias. Olha o que o texto nos diz a partir do 29 até o fim. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Paulo volta à questão universal da salvação, porém, ele não diz em momento algum que todos serão salvos. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente constata. Né? Pessoas morrem sem Cristo. Né? Paulo trata aqui de uma salvação étnica universal, isso é, para todas as etnias da terra. A salvação ela não está circunscrita somente a judeus, nem só àqueles gentios daquele tempo. A igreja começou primeiramente com o povo judeu e depois chegou aos gentios daquele lugar e gradativamente até chegar ao mundo todo. É interessante que Paulo usa os termos, né, circunciso para se referir aos judeus e circunciso aos gentios de todas as etnias. Ambos alcançam a salvação por meio da fé. E a boa nova de salvação é que a salvação é para toda língua, povo, tribo e nação. Onde tiver uma alma ao redor da terra, onde tiver uma vida, seja lá onde for do globo, seja lá qual for a sua etnia, seja lá qual for, enfim, a sua cor, a sua língua, enfim, independente. Deus não trata com parcialidade. Essa vida, ao reconhecer a grandeza de Deus, ao reconhecer a obra de Cristo e se apegar nisso com fé, ela então é salva por Deus por meio de Cristo. E aqui a gente chega num ponto muito importante, porque para a gente compreender a justificação, nós precisamos entender como isso se dá na Bíblia. E um exemplo muito marcante disso que Paulo nos traz é o exemplo de Abraão. Abraão e a justiça de Deus. Né? É muito importante e interessante a gente notar um fenômeno que existe até os dias de hoje. Né? Já fazem mais de 2000 anos, né, que a lei foi abolida pela morte de Cristo e a igreja cristã ainda tem problemas quanto à prática ou não da lei como forma de justificação. Estou dizendo da lei como forma de aio, como forma de nos conduzir ao Senhor, né, que expressa o querer e a vontade de Deus, né, mas sim no aspecto de por cumpri-la sermos salvos. Né. Existe um movimento muito grande em algumas denominações que estimula o povo a voltar à forma de culto semelhante ao que acontecia no Antigo Testamento, né? E cobram o rigor da lei, né? Como se isso fosse possível. Igrejas geralmente linkadas ao movimento celular amam marca da aliança, né? Uma coisa de doido, né? Como se a gente dependesse de
de um ritual para ter a presença de Deus, né? Como se Cristo não bastasse. Adoram o shofar, né? Na hora do louvor, importam shofar lá de Israel e ficam tocando aquele chifrezinho, né? Talvez tenha umas igrejas mais pantaneiras que mete um berrante mesmo, né? As primícias, então, nem se fale, né? Primícia no bolso do líder é uma maravilha. Líderes que se sentem verdadeiros patriarcas, enfim. Uma bizarrice e uma tremenda afronta ao evangelho. A gente precisa ficar atento a esses movimentos, tá? Paulo enfrentou essa dificuldade com os judaizantes no seu tempo, né? Homens que queriam instruir a obediência à lei nas igrejas cristãs. E ele ataca de forma dura esse pensamento quando a gente vai lá para a carta dos Gálatas, né, aos crentes lá da Galácia. E aqui no capítulo 4 de Romanos, ele usa a vida de Abraão como testemunho de alguém que foi justificado pela fé em Deus e não pelas obras da lei. Olha que coisa maravilhosa, né? As pessoas remontam a Abraão, mas se esquece que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. Ora, afinal, a lei foi dada aos judeus por meio de quem? Foi Abraão quem deu a lei? A gente sabe que a lei veio por meio de Deus deu a Moisés, né? E isso foi só depois do Êxodo. Abraão, ó, tá lá atrás, meu amigo. Abraão veio antes de tudo isso. E como que a gente concilia todas essas coisas? Eu quero convidar você a abrir lá em Gênesis, no capítulo 15. É muito importante esse texto. Eu acho assim que ele é uma chave para a fé cristã. É uma chave para a gente compreender o querer divino, compreender a justificação pela fé, se agarrar nisso com vontade, tá? Gênesis 15, do 1 ao 6. Abre aí, Gênesis capítulo 15. Vamos ler aí, a partir do verso 1 até o 6. Diz assim: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: este não será seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Olha que coisa preciosa, meus irmãos. Lá no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, falando sobre justificação pela fé. E aí vem uns abençoados, né, para a gente não falar maldito, e vem pregar, né, como, enfim, vem falar sobre a obra da lei. Né? Isso está fora de contexto, gente. Não é assim que Deus trabalhava nem antigamente. É uma falta de compreensão do plano divino. A pessoa não entende a revelação de Deus e quer pagar uma de que eu sei o que Deus diz, eu sei o que Deus fala, eu sei o que Deus tem para você. Sabe uma ova. Por isso a gente tem que se apegar à palavra, porque quem se apega à palavra, quem se apega às escrituras, não é enganado por esses falsos mestres que a gente tem ao monte por aí não, viu, gente? E aqui tem lições muito importantes, fundamentais, né? Aqui na vida de Abraão, e Paulo utiliza para ilustrar a justificação pela fé. E o primeiro ponto que a gente vê que Paulo vai começar a explicar para a gente aqui no capítulo 4 de Romanos é que a justiça de Deus vem pela fé nele. Isso agrada a Deus. Olha só, capítulo 4, do 1 ao 8, diz assim: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Davi diz: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado.
Meus irmãos, ao contrário do que o homem espera, a justificação pela fé exalta a Deus, glorifica a Deus e o seu propósito para salvar o perdido. O foco está em Deus, porque a gente volta a nossa confiança, nós devotamos a nossa vida, a gente devota tudo aquilo que a gente tem de mais profundo, que são as nossas convicções, né? Por isso o foco está no Senhor e não no homem. Abraão acreditou nas palavras do Senhor e foi o suficiente para que ele recebesse a justificação. E isso foi através do quê? Foi através das suas mãos? Das suas obras? Abraão já era velho, sua esposa também. Eles não podiam se crer nisso, eles não podiam se apegar nisso, mas Abraão creu a despeito de tudo isso. Não foi por meio do esforço humano. Se fosse assim, ele poderia se gloriar. E o próprio Davi, né, o rei Davi, o grande rei Davi, ele testemunhou acerca disso que a gente leu ali no fim, o Salmo 32, verso 1. É o Senhor quem atribui a sua justiça, apesar da nossa incapacidade de obedecer a Ele. É Ele quem jamais imputará, cobrará o pecado aos que Ele justifica. E é por isso que a gente precisa ir por esta via. E por isso que esta é a única via diante do Senhor. Mas há uma segunda lição muito interessante aqui em Abraão, que a gente vê em Abraão e Paulo fazendo essa relação. A gente vê que a justiça de Deus sobre o homem é algo que antecede a lei. A partir do verso 9 até o 12, aí no capítulo 4, diz assim: esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos. Ou será que ela vem também sobre os circuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado, e Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é, também, o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Novamente, o tema da universalidade, né, da salvação, enfim, não há parcialidade, né? A salvação é para todos. Em parte, para mostrar que o particularismo judaico não estava de acordo com o propósito salvífico de Deus, não compreenderam o que Deus queria fazer da vida deles, dessa nação, deste povo. Né? É luz para os povos, enfim, vocês serão os meus missionários na terra, não compreenderam. Né? Mas, por outro lado, também mostra e evidencia o amor de Deus por pessoas de todo jeito, de toda forma, né, por gente espalhada por toda a face da terra. E é por isso que ele diz aqui que salvação é uma bem-aventurança. Né? A imputação da justiça de Deus a Abraão foi feita mais ou menos 400 anos da lei ser dada a Moisés. Né? A circuncisão era apenas uma marca externa do que Deus havia feito dentro. A obra que Deus fez foi no interior de Abraão. E daí Deus deixou um registro externo daquela obra. Deus tornou Abraão patriarca e pai não dos seus consanguíneos, mas de todos que viriam a crer em Jesus. Né? Os judeus se vangloriavam, né, por serem filhos de Abraão. Mas eles não entendiam que a filiação espiritual é muito mais importante que a natural. Filiação espiritual é sobre a fé e a confiança que o patriarca, que Abraão, depositou no Senhor. Por isso, pela fé em Cristo, nós podemos sim trazer esse link. Somos filhos de Abraão, né? Nesse aspecto da fé no Senhor. Mas tem uma terceira lição muito interessante também. A gente aprende aqui com Paulo, né? Fazendo menção a Abraão, que a justiça de Deus vem pela fé e ela ultrapassa a obediência da lei. A partir do verso 13, é um trechinho meio longo, né? Até o verso 25, ele nos traz essa ideia, né? De que a justiça de Deus ela vem somente pela fé, né? E ela é maior que a obediência à lei. A lei sempre foi limitada, sabe? Ela tinha uma função e um objetivo muito bom, né? Mas ela era limitada, ela era incompleta. Ela nunca foi capaz de conduzir o homem à justificação. Né?
A sua função, o seu objetivo era outro. Ela sim era um aio moral, era um aio que mostrava para as pessoas como se portarem, né? Isso ajudou e ajuda a humanidade até os dias de hoje, né? Toda lei ela se origina, né, a partir da lei de Moisés, por mais que muita gente não concorde com isso, é fato, né? Esse aspecto judaico-cristão influenciou a sociedade no mundo inteiro, né? Então, a lei dada a Moisés influenciou o mundo, né? Até os dias de hoje, né? Por que a gente manda bandido para cadeia? Por que a gente acha errado o adultério e etc e tal, né? Por quê? Por conta da lei de Moisés, da lei de Deus dada a Moisés. Então, a lei ela tinha uma função muito boa e até o dia de hoje ela traz lições primordiais para nós. Mas a gente precisa entender que Abraão não foi justificado por ela. Primeiro porque ela não existia. E também porque Abraão não conseguiria nem mesmo cumprir a lei de Deus gravada no seu coração. A lei ela mostra com muito vigor também que, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente, a gente nunca consegue. Lembra Jesus discutindo ali com os mestres da lei, né? E eles falam uma porção de coisas, né? E Jesus fala que a intenção da lei, né? No que tange, por exemplo, não adulterarás, né? Não somente se relacionar com uma mulher que não seja sua, mas se você olhar para ela, pensar, olha o parâmetro de Cristo, olha a profundidade disso. Isso nos mostra o quê? O nosso pecado. Isso nos mostra o quanto nós somos incapazes de estar diante do Senhor por nós mesmos, porque nós não conseguimos guardar toda a lei. Mas aquele sim que guardou toda a lei, né? Pela fé nele. Esse é o caminho, não é outro. Né? A promessa dada a Abraão, ela seria anulada se a justificação fosse alcançada por mérito humano. Por que Cristo, se o homem pudesse alcançar? Então, Deus fez promessas a Abraão. Ele acreditou. Deus prometeu a Abraão que seria pai de muitas nações. Ele creu, meus irmãos. Por isso, mesmo impossibilitado, tanto ele quanto a esposa, eles viram de algum modo a promessa se cumprir. Eles creram no Senhor. Apesar das dificuldades, Abraão acreditou de que Deus era poderoso para fazer o que ele havia prometido. E é isso que mexe com o coração daqueles que foram chamados segundo o propósito do Senhor. É isso que mexe na gente quando o Espírito nos constrange em nosso pecado. É isso que é o chamado de Deus a nós. E essa confiança, quando a gente compreende isso, se chama fé. A demonstração maravilhosa da confiança que Abraão teve nas promessas do Senhor ecoa até os nossos dias como testemunho de fé e justiça que foi imputada tão somente porque ele creu. Abraão se tornou modelo para todos nós. Para todos que, semelhante a ele, colocam a confiança na salvação que Deus operou por intermédio do Senhor Jesus. O objeto da nossa fé, meus irmãos, é a pessoa de Cristo. É Jesus Cristo. Ele é o objeto da nossa fé. Não são amuletos, não são coisas, não são objetos da antiga aliança. Até porque todas essas coisas apontavam para Cristo. Foi ele que foi entregue em nosso lugar. Como aplicação da justiça, ele pagou o preço. Ele fez justiça em nosso lugar. Portanto, em Cristo não há mais separação entre Deus e o homem. Aquele mal que existia foi religado. Cristo é a verdadeira religião. Ele nos religa ao Senhor. Ele nos religa de fato a Deus. A ruptura causada pela queda, né? Harmonia, pecado, queda, separação. Agora, pelo sangue de Cristo, pela fé humana, é entrelaçada e é firmada para todo sempre. Para que a gente pudesse receber a imputação da justiça divina, foi necessário que Cristo, Jesus, fosse o nosso substituto em nossa morte, em nossa condenação. E por meio da sua ressurreição, nós fomos agraciados, né? Foi nos colocado um selo de justo. Não porque a gente mereceu, nós somos declarados justos mesmo sem o sermos. Que bênção gloriosa, meus irmãos. Por isso, diante de tudo isso, eu convido você a neste momento, nesse dia, em silêncio, se curvar diante do Senhor e agradecer por essa obra tão graciosa. Nós não merecíamos, mas nós temos isso, se é que você está em Cristo. Se você não está, eu convido você a se chegar puramente e unicamente naquele que pode te levar a Deus. Daquele que pode fazer com que você não receba aquilo que você merece, mas com toda a sua fé,
confiar em Jesus. Mas eu também te convido a refletir sobre a justiça de Deus e a sua justificação em nós por meio da fé. Amém? Deus te abençoe. Na próxima lição continuaremos nessa mesma temática. E até lá, forte abraço. Imaginário, é claro. Deus os abençoe. Fiquem na paz.